Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E eu convido você que pode, pegue a sua Bíblia Sagrada, pegue o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 12. Vamos ler aqui do verso 37 em diante. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 12, verso de número 37. Evangelho de João, o quarto evangelho na ordem sequencial aqui da Bíblia Sagrada. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Fico muito feliz, amém, pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao canal, amém? Esse canal, ele não existe para outra finalidade a não ser para promover mensagens de edificação, pregações que edificam e fortalecem o corpo de Cristo, amém? A tua vida será edificada. O Senhor tem uma palavra especial para você. Por isso eu digo para você, não vá embora, fica comigo, assista até o final e a tua vida, a tua fé será fortalecida em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você não tem como pegar sua Bíblia física, não tem problema, amém? Apenas redobra a tua atenção, elimina todo foco de distração. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, amém? Evangelho de João 12, verso 37. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ou seja, não criam em Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. E Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Ou seja, Isaías, através da lente profética, viu Jesus, viu o Messias, viu a glória do Senhor e assim profetizou. Amém? Esses relatos estão no livro do profeta Isaías e nós vamos aprofundar dentro dessa mensagem, mas antes eu convido você que pode, feche os teus olhos neste momento, amém? Vamos fazer um momento de oração. Pai, na tua presença, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, e te glorificar. Pai, eu te bendigo pela graça que está, Senhor, diante de ti, o privilégio que é estar diante do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por cada vida, Pai, que me ouve, que me assiste, Pai. Hoje, meu Pai amado, Senhor Jesus, foi um dia, meu Pai amado, frio, e está, meu Pai, ainda frio, meu Pai amado, mas a tua presença aquece os nossos corações. E eu te peço, meu Pai, visita, Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja, Pai, visita ela, toca nela agora, Senhor. Meu Deus, que no nome de Jesus Cristo Nazareno, que tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra agora, no poder do nome de Jesus. Pai, que não haja nada capaz de atrapalhar a mensagem do Senhor, a ministração da tua palavra, e que não haja nada capaz, Senhor, de atrapalhar a tua obra nessa vida, Senhor. Eu te peço, meu Pai, visita, Senhor, lares e famílias, toca em cada coração, Pai. Senhor, se existe, meu Pai, alguma preocupação, Pai, que está, Senhor, meu Pai amado, atormentando a mente do teu filho e da tua filha, que caia por terra agora no nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, crendo no teu agir e operar, eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Aonde quer que você esteja, diga graças a Deus, diga glórias sejam dadas a Deus, amém? Bendiga o nome do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele fala conosco, nosso Deus, Ele ama falar conosco, nosso Deus, Ele ama você profundamente, amém? E o Senhor, Ele manifesta muito o seu poder, assim como o Senhor, Ele manifestou o seu poder e fez tantas coisas gloriosas, obras maravilhosas no passado, Ele ainda faz nos dias de hoje.
E a Bíblia diz que mesmo diante de tantos sinais, muitos não criam nele, não criam em Jesus. Meu querido, saiba de uma coisa, tudo que Deus ele faz, tudo que Deus ele realiza, ele tem um propósito. Todos os milagres que o Senhor fez, ele tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito primordial do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida, é que nós venhamos crer. Ele não faz sinais, ele não faz obras maravilhosas na nossa vida, nessa terra, a fim de que nós venhamos apenas usufruir de bênçãos sem crer nele, sem crer de todo o coração. E quando você vê na Bíblia o crer, a palavra a gente lê muito na Bíblia a palavra crer, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O crer que nós lemos muito em João, que nós lemos muito na Bíblia Sagrada, é um crer, amados, de todo o coração. É um crer que nos leva a sair completamente de uma zona de conforto para uma área de confiança, uma zona de confiança inteira no Senhor. É um crer que nos leva a andar como Abraão, mesmo sem ver, mesmo sem saber para onde ir, a gente segue o Senhor e confia que Ele fará coisas maravilhosas na nossa vida, que Ele vai nos levar para nova, aleluia, Canaã, como diz a palavra, que Ele vai nos levar para a sua glória eterna, maravilhosa. Amém? Nós temos que crer no Senhor e obedecer. A fé que nós temos que ter, esse crer que nós temos que ter, que a Bíblia nos fala para ter, é um crer de uma fé obediente ao Senhor. Não é apenas crer que Deus existe, não é apenas crer que Jesus existe, que Ele veio à Terra, não é. A Bíblia diz que, amados, crê, até os demônios creem, e eles creem que estremece, diz a Bíblia lá em Tiago. E muitos creem e nem tem temor nenhum, né? Não estremece de jeito nenhum. Mas o Senhor não está interessado que a gente venha apenas temê-lo. O Senhor quer que a gente venha amá-lo. Amém? É por isso que nós temos que crer de todo o coração para nós irmos até onde o Senhor quer que a gente vá. Amém? E o Senhor, amados, quer fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele fez tantos sinais e muitos não criam. E isso foi um cumprimento de uma profecia, né, do profeta Isaías, também chamado de profeta messiânico. O profeta Isaías, ele disse assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor, o braço forte do Senhor? Isaías estava assim pregando e ele estava diante de um povo que estava apático, era um povo que não estava retribuindo, não estava retornando, dando o retorno que o Espírito Santo estava esperando, e o profeta sentiu essa tristeza. Quem ouviu, Senhor, a palavra? A quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus estava se sentindo exatamente como o profeta. E muitos pregadores nos dias de hoje, amados, é a mesma coisa. Muitas das vezes nós estamos pregando, muitas das vezes nós estamos ali entregando a palavra porque nós recebemos do próprio Deus essa palavra. E muitos estão, sabe, indiferentes. Essa é a palavra mais correta nesse contexto. As pessoas ficaram indiferentes ao Senhor, indiferente ao chamado do Espírito Santo. E nós não podemos, amados, ser indiferentes ao chamado do Senhor. Olha só, ele fala: a quem ouviu, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. E a Bíblia diz no verso 39, por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração. Olha que forte, e se convertam e eu os cure. O propósito do Senhor, amado, é que você venha se converter. Conversão fala sobre uma volta para o Senhor. Amém? Quando você estuda sobre
Conversão na Bíblia fala sobre uma mudança de rumo, uma mudança de rota. Aquele que está indo para o sul, de repente ele faz a conversão e vai para o norte. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Ele quer que a gente venha nos converter, que a gente venha se voltar completamente para Ele, porque Ele está nos esperando. E o que Ele quer? Ele quer nos curar, Ele quer sarar a nossa ferida, Ele quer sarar a nossa alma. Amém? A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados, pelas chagas de Jesus nós somos sarados. Verdadeiramente Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, nos diz também a palavra do Senhor em Isaías. E pelas suas feridas nós somos sarados. O propósito do Senhor é curar você, é sarar você. Pelas suas feridas foste sarados. O Senhor Jesus morreu, derramou, verteu seu sangue carmesim para te trazer cura para a alma. Amém? Para que você venha experimentar a graça dele, a salvação. Aleluia, porque a salvação do Senhor é acompanhada com a sua presença. Aleluia, e a presença do Senhor, ela traz restauração. A cura é a restauração para a nossa alma, para a nossa vida. E a Bíblia diz, amados, que eles fecharam os olhos. Amém? Não foi Deus que fechou os olhos deles para que eles não vissem. Não foi Deus que endureceu o coração deles para que eles não compreendessem. Amados, eu não sei se você já ouviu o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. E esse ditado é muito verdadeiro. O pior cego é aquele que não quer ver. E a própria Bíblia, falando sobre cego, vai nos falar sobre Bartimeu, talvez o cego mais famoso da Bíblia Sagrada. Bartimeu estava ali, todo mundo, uma multidão enorme ali cercando Jesus, apertando Jesus. E Bartimeu, ele ouve o barulho e ele pergunta o que está acontecendo quando falam para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando ali. E imediatamente Bartimeu, o cego, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, o cego, mesmo não enxergando com seus olhos físicos, ele estava contemplando quem estava ali de verdade. Era Jesus, o descendente prometido de Davi, o Messias, aleluia, que fora enviado pelo próprio Deus para nos trazer salvação. Ele ali, enquanto muitos estavam vendo ali, mas não estava crendo, não estava sabendo quem era Jesus, ele, pelos olhos do coração da fé, ele acreditou e ele clamou, ele buscou. E o resultado foi a cura, o resultado foi a sua salvação também. Amém? Porque o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu querido, creia em nome de Jesus. Não deixe Jesus passar desapercebido, não deixe essa oportunidade que o Espírito Santo está me usando nesse dia para falar com você. Não deixa passar. Volte para o Senhor. Conversão fala sobre volta para o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, se arrependa dos seus pecados, volte para o Senhor. Ah, meu querido, contempla, o Senhor quer te curar, não endureça o teu coração. Você sabe o que aconteceu com o povo de Israel por endurecer o coração, sabe? Deus falava com o povo e a Bíblia fala várias vezes: quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então, em nome do Senhor Jesus, está escrito que muitos cegou os olhos para que não vejam, muitos endureceram o coração para não compreender, e o Senhor está esperando para, aleluia, trazer cura, trazer libertação e salvação. O Senhor quer fazer e realizar isso na minha, na tua vida, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra no teu coração, amém? E eu convido você a orar comigo neste momento. Vamos aproveitar o convite do Espírito Santo, vamos aproveitar, não vamos endurecer o nosso coração, não, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te glorifico, Senhor, pela palavra que o Senhor, meu Pai, nos entregou, meu Deus. Ah, meu Pai, eu pude sentir, meu Pai, o que o Senhor sentiu, meu Deus, quando o Senhor falou que apesar de
tantos sinais, de tanta obra, eles não estavam crendo, Pai. Não estavam crendo de verdade, Senhor. Ah, meu Deus querido, o Senhor fala novamente conosco nesse momento, Pai. Não permita, meu Deus, com que o nosso coração, meu Pai amado, seja endurecido, meu Pai, se torne como uma pedreira. Deus, em nome de Jesus, faz a obra, Senhor, neste momento, meu Pai amado, quebrando os corações, Senhor, vai derretendo o gelo. Ah, meu Pai, nós nos voltamos para Ti, porque nós queremos ser curados, nós queremos ser sarados, Senhor, nós queremos experimentar a salvação do Senhor, nós queremos, meu Deus, experimentar a comunhão do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, envolve o Teu Filho, perdoa os pecados neste momento, perdoa, Senhor, restaura, Senhor. Ah, meu Deus querido, e cura. É o que eu te peço nesse momento, Deus bendito e santo, e te agradeço em nome de Jesus, na certeza que o Senhor já está curando. O Senhor sempre abraça aqueles que se voltam para Ti. Como diz a Tua palavra, o Senhor jamais lança fora, Pai. Eu te glorifico, Pai, bendito em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, amém, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém. Receba essa palavra no teu coração, amém. E não retenha somente para você, não. Te peço, compartilhe a mensagem do Evangelho para que um número muito grande venha a ser alcançado e muitos corações venham se voltar para o Senhor, porque o Senhor quer curar. Você ouviu o Senhor falando com você, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer salvar, amém? Então compartilha, seja um missionário da palavra de Deus, compartilha, amém? Não somente as minhas mensagens, mas as mensagens de todo aquele que é usado pelo Espírito Santo para trazer uma palavra do céu para a terra, amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe.